Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar muito seriamente a respeito de uma simples afirmação horrível que acontece em certos momentos na vida de uma pessoa autista. E essa afirmação, ela é cansativa, na verdade. Chega um momento que ela exaure mesmo, tá? Ela fica cansativa, depois ela exaure. Por quê? Porque a gente realmente não aguenta mais ouvir coisas como você não parece autista, de pessoas que nem te conhecem direito, de pessoas que não sabem de nada da sua vida, de pessoas que não entendem o seu contexto real de rotina, de nada. Elas estão te vendo pela primeira vez, elas estão se deparando contigo uma palavra ou duas, e na verdade elas estão descobrindo que tu é autista porque o contexto exigiu aquilo. Não é nem porque tu chegou querendo dizer que tu é autista, tipo, de graça, aleatoriamente, tá? Esse é o pior de tudo, é que em vários momentos as pessoas acham que a gente tá querendo dizer que a gente é autista por razões aleatórias, sendo que na verdade a gente tá querendo avisar a pessoa sobre algo que é muito importante que ela saiba. Né? Não é de graça que a gente vai falar. Não é assim, ó, oi, tudo bem? Eu gosto de rosa. Não é isso, né? Sendo que a pessoa não vai comprar nada pra mim, assim, pra eu falar qual é a minha cor favorita e a pessoa vai fazer alguma compra, alguma coisa e é bom que ela saiba a cor que eu gosto. Só que se uma pessoa tá interagindo com uma pessoa autista, se ela quer interagir com essa pessoa, ela precisa saber que essa pessoa é autista, sabe? Eu tenho muita dificuldade às vezes com isso, só que atualmente eu estou tendo que realmente aprender a não achar que eu não tenho que dizer, porque eu não posso mais nem mesmo me dar esse luxo, sendo que eu não posso me dar ao luxo de não participar de certos contextos sociais. Então, isso tem feito com que eu viva essas coisas em alguns momentos, e isso é bem desagradável, tá? O que acontece? A gente ouve essa frase, você nem parece autista. E por que a pessoa fala isso? Normalmente porque ela não entende muito bem do que ela tá falando. Normalmente porque ela tá te comparando com alguma outra pessoa autista que ela conhece e que não é você. E ela tá querendo fazer um juízo de valor. Aí eu entro no mérito assim. Se eu chego para uma pessoa e falo, essa pessoa, ela chega para mim e ela diz assim, tu tá num ambiente e tu percebe que as pessoas estão te tratando ou vão ter a tendência a te tratar como se tu fosse um homem e tu é uma mulher, tá? Aí tu chega nesse lugar e tu percebe que tá tudo condicionado para te tratar como um homem. Tá tudo extremamente condicionado, só que o ambiente não percebe. E o ambiente não nota que tu é uma mulher. Então tu chega e tu tem que avisar: oi, tudo bem? Eu sou uma mulher. Aí a pessoa te olha e fala assim, ó: não, tu não é mulher. Tu não tem cara de mulher, tu não parece mulher. Porque eu conheço uma mulher lá e ela não tem nada a ver contigo. Ela não é assim que nem tu. Ela não tem essa fisionomia. Ela não tem um cabelo curto. Ela não tem esse olho assim, desse jeito aqui. Ela tem um olho mais saltado. Ou ela não tem uma boca assim. Ela tem uma boca com lábios mais finos. E o nariz dela é diferente do teu. E as orelhas também são diferentes. E o jeito que ela se expressa, o tom de voz dela também não é igual ao teu. Então tu não é mulher. Porque eu conheço uma mulher.
Então, se tu não é que nem essa mulher que eu conheço, eu tô te comparando com a minha referência do que é uma mulher. Tu não é mulher. Isso tem algum cabimento? Não, isso não tem cabimento. Só que, assim, essa é a vivência de pessoas autistas, tá? E isso é uma coisa que, assim, precisa ser resolvido. Porque, assim, aprender a devolver o desconforto é muito importante, né? Falar isso para alguém que tá dizendo para ti que é autista é ofensivo. Saiba disso. Saiba que isso ofende. Não porque, você está magoando meus sentimentos. Não. Mas porque você não, além de você estar sendo uma pessoa extremamente ignorante quando você fala isso, você está ofendendo uma pessoa que está tentando desenvolver uma convivência ali, está tentando garantir a própria dignidade dentro de um ambiente. E por que tentando garantir a própria dignidade dentro de um ambiente? Porque o que uma pessoa autista menos quer na vida é ter uma crise na frente dos outros. É ter um problema sério na frente dos outros que é constrangedor. Então, quando ela avisa, é porque ela está querendo garantir também que ela não vai parecer coisas que ela não é. Porque socialmente, se tu for neurotípico e tu tá fazendo uma coisa X, tu é lido de uma forma. Mas se as pessoas souberem que tu é autista, elas vão compreender de outra forma, sim. Elas não vão te ler pelas linhas neurotípicas, pelo menos é isso que se espera, tá? Elas vão te compreender. Então, é muito importante isso. É muito importante que a gente comece a entender que quando alguém chega pra gente e diz assim, oi, tudo bem? Eu sou autista, tá? Que a gente possa dizer, enquanto seres humanos, tá? Porque existem autistas que também não respeitam o outro autista. Existem autistas que têm preconceito com outros autistas. Existem autistas que olham para outra pessoa e ficam tentando fazer análise psicológica para ver se realmente aquela pessoa é mesmo autista ou se ela não é. Ou se ela é autista sabe, tipo, querendo dizer assim, entra nessa linha de raciocínio de que, entra nessa linha de tipo assim, não, acho que não, acho que realmente, acho que eu sou, mas essa pessoa não é. Entende? Existe isso dentro do meio autista também. Então, uma coisa importante aqui é que a gente comece a respeitar. Então, se a pessoa tá te dizendo que ela é autista, a única coisa é que a gente tem o direito de dizer assim, ok, tudo bem. E se eu tiver curioso para entender, e se eu percebo, se eu me sinto tocado por isso, eu falo, nossa, você é uma pessoa muito forte que tá aqui agora, obrigado por estar aqui. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo, enfim, se você tá confortável aqui, você gostaria de ajuda, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá falando isso, que ela é autista, ela tá precisando de ajuda. Ela tá em algum momento ali que ela já tá meio desesperada, assim, ela não sabe o que fazer muito bem, ela tá incomodada com barulho, ela tá incomodada com alguma coisa e ela não sabe o que fazer, ela às vezes não pode ir embora, simplesmente. Ela às vezes não pode resolver aquilo tão facilmente, ela precisa de um suporte e não tá tendo. Então, isso é uma coisa que realmente, para de achar que quando uma pessoa diz pra ti que ela é autista, ela tá te pedindo alguma opinião. Ela não tá pedindo a tua opinião. Ela não tá te perguntando se tu acha que ela é autista ou não. Ela não tá te perguntando se tu tem cara de autista no ponto de vista dela ou não. Ela não tá querendo saber o que tu acha dela. Ela não tá querendo saber se tu concorda com o diagnóstico que ela recebeu de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma avaliação toda que ela fez ao longo de um período ali bem sofrido normalmente, tá?
ela não tá. Ela não tá afim de saber disso. Ela tá afim só de te avisar da condição dela, para que tu não estranhe alguma coisa e para que ela possa, inclusive, saber se ela pode contar contigo se ela precisar de algum suporte. É só isso que ela quer. Ela só quer te avisar sobre isso. Gente, se tem uma coisa que eu não suporto é essa sensação de que tu não sabe o que é pior. Se é tu deixar, se tu avisar a pessoa ou tu não avisar. Porque tu não sabe o que é pior sentir. Se é pior sentir a invalidação ou ter uma crise, ter um problema ruim, ser julgado equivocadamente, ser tido como uma pessoa que tu não é, entende? Teu comportamento ser enviesado para lados que não condizem com a tua verdadeira essência, com os teus reais motivos para tomar certas atitudes. Então, é uma coisa bem importante, né? Imagina que eu tô na rua de protetor auricular, intra-auricular. Uma pessoa fala comigo, eu não ouvi. Ela pode achar que eu sou snob. Uma pessoa fala comigo e eu olho pra ela e eu não entendo. Ela tem que repetir várias vezes, né? Porque eu tô com protetor intra-auricular. Essa pessoa acha que eu sou surda. E aí? Eu não sou nenhuma dessas coisas. Sabe? Então, esses achismos todos, eles fazem parte de uma grande necessidade que alguns seres humanos têm de te rotularem com base nas comparações que eles querem fazer entre ti e outra pessoa que tu nem conhece e que eles provavelmente também mal conhecem, mas eles acham que conhecem, né? Então tudo vira um grande mar de achismos e essas pessoas começam a achar que quando tu tá ali diante delas, falando, avisando elas sobre algo que é importante que elas saibam, elas estão achando que tu tá ali diante delas como se elas fossem um grande juiz, né? Então, elas estão achando que elas têm a liberdade ali de decretar, de dizer que elas não... Que tu tá ali, tipo, tu decidiu entrar na corte delas, né? Tu decidiu entrar ali numa corte. E isso é uma coisa que precisa acabar. Precisa acabar. Eu, enquanto mulher autista, eu percebo a dificuldade que existe das pessoas entenderem que autistas crescem, que autistas ficam adultos, que eu não vou ser uma criancinha e eu não posso ser comparada a uma criança autista tanto quanto eu, muitas vezes, no sentido de nível de suporte, né, e tudo mais. Eu não posso ser comparada a uma criança. Não posso ser comparada a um coleguinha de aula de uma criança de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, né? Ainda mais na minha idade agora, né? Aí tu imagina que tu chega na frente de alguém e a pessoa fala, não, eu conheço o fulaninho lá, é autista e não é que nem tu não deve ser autista, não. Quem é tu pra falar? Né? Uma coisa assim, ó, tu já foi conversar com a minha mãe pra ver como é que foi o meu histórico? Porque a minha mãe teve que conversar com o meu psiquiatra. A minha mãe teve que conversar com inúmeras pessoas que estavam participando da minha avaliação psicológica, não só a minha mãe, como familiares, outros familiares também, tá? Então, aí, a única pessoa que tem o direito de falar qualquer coisa nesse sentido, de questionar o meu laudo, o meu diagnóstico, é a minha mãe, o meu psiquiatra, a minha psicóloga, neuropsicóloga, né? Essas pessoas têm o direito e o dever de questionar qualquer coisa e de me avaliar
e de colocar à prova. E essas pessoas fizeram isso. E essas pessoas chegaram nessas conclusões com base em todo um trabalho que foi feito, um trabalho sério que foi feito, tá? E sabe qual é o ponto crucial dessa história toda? É que essas conclusões me fizeram ter uma vida melhor. Essas conclusões me deram mais qualidade de vida. Então, quando um diagnóstico está errado, o que acontece? Quando um diagnóstico está errado, a qualidade de vida da pessoa não melhora. Quando não se chegou ainda numa solução, numa resolução que realmente deixa essa pessoa num estado que ela considere superior ou, enfim, mais interessante. Aqui, ó, tô falando num sentido, não é do resultado, no sentido do que vai ser o diagnóstico dela, não é isso. É o nível de melhora na qualidade de vida desse ser humano, tá? É disso que eu tô falando aqui. Então, se eu tivesse recebido um diagnóstico de autismo e a minha vida não tivesse melhorado depois disso, consideravelmente, porque eu comecei a ser respeitada em coisas que normalmente pessoas autistas precisam ser respeitadas, então aí existiria uma situação onde realmente, opa, eu acho que a Victoria, na verdade, ela não é isso. Não é exatamente isso, é outra coisa. Essa pessoa ainda não chegou ali na resposta. O problema maior é que hoje em dia, muitas vezes, existe uma galera que quer levar esse mundo do diagnóstico como um lugar onde tu tá recebendo um título, um prêmio. Só que na verdade não é isso. Um diagnóstico é uma coisa que a pessoa tá te dizendo para que possa resolver certos problemas da tua vida. E daí tu tem que começar a agir de acordo. As pessoas recebem isso porque é uma condição que precisa ser respeitada. Então, quando as coisas que normalmente resolvem certos problemas, que são sintomas do desrespeito a uma condição de alguém por falta de gnose a respeito desse problema, tipo, a minha família, as pessoas ao meu redor, elas não tinham conhecimento do autismo, nem eu mesma. Então, eu me desrespeitei ao longo da vida, a minha família também, as pessoas que estavam ao meu redor também, não porque queriam, mas porque não tinham noção disso, não sabiam da minha condição. E aí, eu desenvolvi vários problemas por conta disso, né? Como depressão profunda, muitas questões relacionadas enfim, coisas que eu fui fazendo comigo mesma que eu não gosto nem de entrar em detalhes, tá? Desenvolvi problemas, distúrbios alimentares fortes, seríssimos, desenvolvi depressões enormes, ideações enfim, de sair fora do planeta, né? Então, tive ideação nesse nível de querer simplesmente me eliminar de vez do mundo. E ao longo da minha vida, tive muitas crises, tá? Eu tinha muitas crises, eu não conseguia suportar vários ambientes, eu não entendia o porquê. Eu só não conseguia suportar aquilo, tolerar aquilo, eu dizia, isso não é, credo, eu não quero isso de jeito nenhum. E aí também, conforme a vida foi me cobrando certas coisas, eu fui entrando cada vez mais nesse lugar, até que eu entrei numa crise pesadíssima de burnout, em que eu precisei de ajuda num nível que, assim, ali foi onde eu fui parar no psiquiatra. Ali foi onde toda essa jornada começou e ali foi onde eu descobri a minha condição, minha família descobriu minha condição. E ali tudo começou a se encaixar de uma forma mais positiva, aos pouquinhos. Não é do nada que isso acontece. Só que muita coisa se explica de uma pessoa autista que foi diagnosticada tardiamente como eu fui diagnosticada eu tinha recém feito 20 anos, eu tava com 19 para 20 anos, em 2018. Como eu faço aniversário no meio do ano,
Então aí eu sempre fico meio na dúvida se era 19 ou 20. Então aqui, o que acontece, gente? Uma coisa importante é que toda essa análise de quem eu era quando criança, ela foi feita, tá? E inúmeras coisas que a minha mãe notava em mim e tentava falar com médicos, era ignorado. Porque naquela época, o que ela ouvia era: não, é que ela é menina, não, é que é assim mesmo, é o jeito dela, não tem problema. Eu era um bebê, a minha mãe já tinha percebido coisas que hoje em dia são características de autismo em crianças, em bebês. Mas as médicas, os médicos, os pediatras, eles falavam isso pra minha mãe. Então, por exemplo, o fato de que a minha mãe, ela... Aqui eu falo muito assim, eu não quero... A minha mãe, ela não sabia de nada. Então aqui, gente, por favor, não demonizem a minha mãe, tá? Porque realmente ela não... Como é que a pessoa vai saber, né? Mas, por exemplo, quando ela tava me corrigindo de alguma coisa, ela percebia o quanto eu tinha dificuldade de olhar nos olhos. Eu não olhava no olho, e ela queria que eu olhasse no olho dela, e ela ficava: olha no meu olho, e eu ficava assim, ó. E eu chorava, eu ficava piscando, não conseguia, eu ficava... Enquanto ela compara com meu irmão, e ela disse que o meu irmão fazia o oposto. O meu irmão queria olhar no olho dela e ficava assim, e ficava querendo olhar assim e eu não, eu ficava com... Eu começava ela via que eu tava sofrendo pra olhar no olho dela, e ela não entendia isso. Ela não entendia o porquê daquilo. Ou porquê que eu apagava do nada. Eu simplesmente desligava. Às vezes eu tava ali, ela tava falando alguma coisa pra mim, eu dormia, e ela dizia, achava que eu tava fingindo. E não, eu não tava. Realmente eu entrava em sobrecarga e pá, eu dormia, apagava. Então, ou várias coisas assim relacionadas à falta de amizade na escola quando era criancinha. Existe até uma história não é engraçada, mas é um pouco, que era o que quando eu era criança, eu tava na primeira série, eu morava em Curitiba, estudava na escola Vinhedos. E aí eu tinha um coleguinha que ele era um coleguinha assim bem diferente, assim, mas ele era bem diferente num sentido de classe social. Dava pra perceber que ele era o mais pobre da turma, assim, ele não tinha condições. Só que assim, isso eu descobri por causa da minha mãe, tá? Porque a minha mãe foi chamada na escola por conta de uma situação assim, ó. A professora fez o espelho de classe e me colocou do lado do menino, né? Eu lembro o nome dele, mas eu acho que é melhor eu não falar o nome dele, porque, enfim, né? Vai saber. Então, eu lembro o nome dele e eu lembro até um pouco da aparência física dele. E eu lembro que ele estava sempre com o uniforme dele bem sujinho. Ele estava sempre, assim, bem... Coitado, ele realmente ele era muito pobre. Segundo a minha mãe, ele na casa dele não tinha nem banheiro, né? Ele não tinha banheiro. Então ele era bem necessitado, assim. Só que ele sentou do meu lado e ele tinha um cheiro muito forte, muito forte. E aí eu não sei, eu acho assim, ó, que eu não sei se é por conta de uma hipersensibilidade olfativa, não sei o que é. Eu achava aquilo assim insuportável mesmo. E eu não sei, eu acho que eu não tinha noção nenhuma social. Então eu peguei o meu casaco da escola e eu peguei e cobri a minha cabeça. Eu cobri a minha cabeça inteira e eu fiquei deitada na mesa assim com o casaco, e eu não tirava aquele casaco por nada. Então eu sempre quando chegava na escola, eu sentava do lado dele e eu fazia isso, mas era como quem, assim, não era por maldade, eu nem percebia que aquilo era o constrangedor pra ele ou qualquer coisa. Eu só tava fazendo isso porque eu tava tentando lidar com aquele cheiro forte que tava ali. Gente, eu falo isso como vergonha. Eu lembro disso quando eu era criança, e eu lembro que a professora me chamou e eu não queria tirar o casaco porque era muito forte, e ela me chamou assim, e eu fiquei assim com o casaco, fui saindo assim da sala, e ela me puxou assim pra fora, e aí eu tirei o casaco.
ela aí ela perguntou pra mim assim, por que eu tava fazendo aquilo, e eu falei aquilo eu falei aquilo com a maior sinceridade do mundo. Eu falei assim, é porque, prof, ele fede, ele tá fedendo, ele fede. Só que aí a minha mãe foi chamada na escola porque as professoras queriam alegar, falaram pra minha mãe alguma coisa assim de que eu tava fazendo, que eu tava sendo uma pessoa, uma pessoa cruel, que eu tava sendo assim, fazendo acepção, que eu tava querendo fazer bullying com ele, que eu tava sendo, como é que fala? Ai, patricinha, nojentinha, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E eu juro, gente, eu não tinha nada contra ele. Eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma associação, aquele cheiro eu não conseguia lidar com aquilo. E eu acho que dentro dessa sinceridade, o sincericídio, eu falei de um jeito que a professora, na maldade dela, interpretou que eu tava fazendo, que eu tava com nojo dele porque ele era um menino mais humilde. Como se eu tivesse, assim, querendo ser nojentinha, assim, que eu tivesse querendo fazer aquilo por maldade com o menino. Então, eu passei por várias situações, assim, talvez eu nem sei, né? Que talvez eu tenha cometido esse nível de sincericídio. Isso eu tava na primeira série, imagina depois, eu nem sei. Talvez várias pessoas tenham passado por coisas constrangedoras comigo e eu nem sei que eu causei constrangimento, que eu fiz alguém se sentir mal, que eu fiz alguma pessoa ficar chateada, que eu fiz alguma pessoa se sentir péssima, porque eu falei alguma coisa ou porque eu agi de alguma forma e que foi genuinamente sincera demais, ou muito direta, ou talvez bruta. Eu não sei, às vezes eu sou interpretada dessa maneira e eu nem tô sabendo. Então, uma coisa bem importante de colocar em vista, né? Outras histórias também que são mais engraçadas até, que são, por exemplo, histórias como eu já comentei várias vezes da minha mãe, que foi chamada na escola também, porque eu falei que ela estava sendo extremamente, que ela estava sendo cruel comigo, que eu precisava aprender a ler imediatamente, porque ela estava sendo extremamente cruel comigo e que eu precisava aprender logo, porque eu não sabia ler. Ela estava sendo, que ela estava como é que fala, me fazendo mal, assim. E a diretora da escola chamou, a professora chamou a minha mãe, porque eu era uma criança muito séria. Então aquilo eu falei com tanta seriedade, porque era mesmo, eu tava sentindo aquilo mesmo, eu tava sentindo isso, né? Aí quando a diretora chamou minha mãe e se explicou tudo, na verdade eu tava me sentindo maltratada pela minha mãe. Eu falei, minha mãe tá me maltratando, né? Porque ela não queria ler a quantidade de historinhas que eu queria que ela lesse pra mim antes de dormir. Então isso pra mim eram maus tratos, né? Eu precisava aprender a ler imediatamente pra minha mãe parar de me maltratar, já que ela não lia pra mim as histórias. Então isso tudo são coisas o quê? Eu não tava mentindo ali, só que eu tava sendo eu tava sendo o que muita gente chama de exagerada. Só que na verdade é importante isso também ser desmistificado. O autista, ele não é exagerado. O autista sente de uma forma muito mais profunda do que uma pessoa neurotípica em certos aspectos. Ele tem um nível de profundidade, de hipersensibilidade emocional ou de contextual no contexto, assim, ele entende aquilo de uma forma tão literal, ele entende as coisas de uma forma tão no detalhe, que muitas vezes isso acaba sendo bem impactante. Então, por que é importante desmistificar essa ideia do exagero? Porque quando a gente entende que um autista é exagerado, a gente tende a invalidar o que ele sente e dizer, não, nem é tudo isso. Isso é uma invalidação. O autista começa isso é uma violência. Começa a ser violentado, porque tu vai tratar tudo o que ele precisa como exagero. Então isso significa que o nível de suporte que ele precisa receber, ele não vai, porque tudo que ele disser vai ser exagero. Então o autista diz, essa luz tá muito forte pra mim. Não, ele tá exagerando, tá tudo bem.
opa, o autista vai ficar sobrecarregado, depois ele vai ter uma crise, as pessoas vão dizer assim, ó, ah, não, isso não é culpa nossa, isso aí é porque ele é assim mesmo, né? Ele é isso aí, fazer o quê? Deixa lá. É isso aí, essa é a essência dele, é ter crise o tempo todo. Não. Na verdade é porque o autista está sendo tratado como um mero exagerado, em vez de ser respeitado nas necessidades que ele tem de adaptação. Ele precisa de uma luz adaptada. Ele não está exagerando quando ele fala que uma luz está forte. Ele não está exagerando quando ele diz que um barulho está alto demais. Ele não está exagerando quando ele diz que aquilo magoou ele ou que aquilo é uma coisa que é agressiva, que aquilo agride ele. Porque quando eu entendo o exagero, eu também começo a banalizar as adaptações necessárias, as adaptações que o autista solicita. Então, para não existir banalização, eu não posso partir do princípio de que um autista é exagerado, tá? Se eu não quiser banalizar as necessidades, se eu não quiser até mesmo transformar o autista num histérico, porque daí eu tô querendo dizer que a pessoa autista, na verdade, não passa de uma pessoa histérica. Isso não é um bom caminho. Então, histórias nesse nível, histórias nesse sentido, histórias que vão marcando a vida, e assim, eu tô falando por baixo, mas eu tenho lembranças minhas de coisas que eu tinha quando eu era adolescente, que eu não entendia o porquê, eu achava que eu tinha um demônio dentro de mim. Isso foi uma coisa que aconteceu muito porque eu fui uma criança e adolescente muito religiosa. Então, eu tinha uma percepção de que, na verdade, existia... Isso não foi eu que coloquei, isso foi implantado dentro de mim, na igreja, tá? E que eu não tô falando mal da igreja, que eu só tô querendo dizer uma experiência que eu tive que foi horrível, tá? Que é essa experiência de começarem a te tratar como se tu fosse uma pessoa obsediada, uma pessoa endemoniada. Então eu como muito literal, eu achava assim, bom, eu tenho que ir pra igreja pra esse demônio não me possuir, ou pra esse demônio sair de mim em algum momento. Só que eu ia pra igreja, tinha crises, ou então ia pra igreja, depois chegava em casa e tinha crises. Muitas vezes essas crises eram muito fortes, muitas vezes essas crises eram crises de que eu ficava só piscando o olho, não entendia o porquê. Aí eu me deitava, ficava me balançando até dormir, esperava passar e ficava rezando por dentro pra não ser nada, né? Ficava com muito medo. Então, existiu muita coisa na minha vida até eu chegar no meu diagnóstico. Eu fui uma pessoa que se formou só depois do diagnóstico. Eu me formei no meu ensino médio só depois de ter sido diagnosticada com autismo. E eu só consegui me formar porque eu não conseguia ficar dentro, porque eu não precisava mais ficar dentro de uma sala de aula, que a luz é forte, que tem um monte de gente falando, burburinho, um monte de coisa que eu não consigo lidar, e cadeira, e um monte de gente berrando e falando alto, e mesmo quando acham que estão silenciosos, não estão. Então eu podia ficar na biblioteca. Eu ficava sozinha na biblioteca, deixava luzes bem escuras, apagava as luzes, deixava às vezes só a luz da lanterna do celular. Eu ligava a lanterna do celular assim e ia fazendo as atividades. Então, essa é a minha vida, tá? Essa é a minha vida de pessoa autista. Só que ao mesmo tempo, isso é a minha vida, pequenos recortes na minha vida, tá? Assim como também a minha vida também é o fato de que mesmo diante de todos esses cenários que foram muito difíceis para mim de encarar, eu tive que enfrentar muitas coisas que também foram interessantes para mim, que também foram boas, que me fizeram conseguir continuar existindo nesse mundo, que foi a escrita, o meu hiperfoco. Sempre foi escrever. Desde que eu era criancinha, desde que eu tinha 1, 2 aninhos de idade, eu brincava de escrever meu livro. Eu ficava desenhando bolinhas, uma do lado da outra, para escrever meu livro. Tava escrevendo meu livro. Quem me conta isso é a minha mãe, que eu dizia para ela, tô escrevendo meu livro. E a minha brincadeira era escrever historinhas. Quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever histórias para eu dormir, para minha mãe ler para mim quando eu ia dormir, ou para eu mesma ler para mim quando eu ia dormir. Então eu escrevia as minhas historinhas de dormir. E aí depois eu comecei a escrever meu livro. Eu lia muitos romances, muitas histórias assim. Comecei a escrever o meu livro, meus romances, minhas coisas.
Então aí, com 14 anos, comecei a escrever para 2 jornais. Eu escrevia pro Nova Folha, que é de Guaíba, e escrevia pro Regional de Notícias, que é um jornal que é de Cerro Grande, passa por várias regiões ali. O Nova Folha eu escrevia a coluna Tim, que era quinzenal, e o Regional de Notícias eu escrevia mensal. Aí aconteceu uma coisa na minha vida que me fez parar de escrever pro jornal, que foi o quê? Uma depressão profunda, 1 ano depois. Então, uma depressão profunda que foi por conta de uma grande loucura na minha vida, que foi o divórcio dos meus pais. Então, isso tudo foi muito, muito pesado para mim. Trouxe uma mudança, uma avalanche de reviravoltas e mudanças enormes na minha rotina, na minha vida, e eu não sabia lidar com aquilo, e a minha vida era... eu não sabia o que fazer. Ali eu já tinha distúrbio alimentar. Ali eu desenvolvi um distúrbio alimentar mais pesado ainda, tá? Eu desenvolvi uma certa tendência à autoviolência. Então eu fazia algumas coisas que eram bem violentas comigo mesma. Enfim, que eu não quero entrar em detalhes. Então e vivia uma situação abusiva no sentido relacional. Então, complicada, muito complicada. Hoje em dia eu não sei nem o que pensar a respeito disso, também não quero entrar em detalhes nesse sentido. Mas enfim, tu ouvi de alguém que tu é uma... que tu não quer aparecer contigo porque tu é uma retardada, porque tu parece uma retardada. Não parece uma coisa muito saudável, né? Então, é aí que eu me encontrava, ali pelos meus 16, 17 anos, né? Então, ali a partir dos meus 15 anos, as coisas não eram fáceis, as coisas desmoronaram mais ainda. Parei de ir pra escola totalmente, parava, não conseguia suportar aqueles ambientes todos. Foi ficando mais difícil para mim suportar certas coisas que antes eram difíceis, mas eu ia. Gente, eu reprovei 3 anos, o ensino ainda nem tava em EJA nem nada. Reprovei 3 anos, 2 anos na mesma série. Então, isso é uma história perfeitinha de uma pessoa que... não, nem parece autista. Parece... Isso não é questão. Poderia ser uma pessoa também que passou por tudo isso. Não é autista, tudo bem. Só que a questão é que depois as coisas foram cada vez mais se afunilando e se chegou num resultado... se chegou num diagnóstico, graças aos céus, que solucionou inúmeros problemas da minha vida que antes eu não entendia e ninguém entendia. Trouxe respostas e trouxe mais qualidade de vida para mim. Então, antes de qualquer pessoa chegar para mim ou para qualquer outra pessoa que seja autista e dizer: não, você não parece autista, primeiro se certifique de que você conhece esse ser humano o suficiente para dizer alguma coisa nesse nível, tá? Porque se você não conhece essa pessoa, você não tem o direito de dizer o que ela parece ou o que ela não parece, tá? Não tem mesmo. A única coisa que você tem o direito de fazer é dizer ok. Se você não tiver afim de lidar com essa pessoa, você simplesmente se retira, sai fora, porque essa pessoa não vai fazer questão que você permaneça também, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar, tá? Eu acho assim que uma situação que vai começar a melhorar muito no mundo, porque o desconforto dessa frase precisa ser devolvido. Só que o desconforto dessa frase precisa ser devolvido de uma forma elegante, não de uma maneira tão tosca quanto
a maneira que uma pessoa que fala isso decide, opta por utilizar, tá? Então, é importante que a gente tenha uma postura que também demonstre ali qual é a postura. Às vezes é só uma pergunta muito simples, assim, uma boa, muito tranquila, que é assim: o que... Algumas coisas que na minha cabeça... Eu te perguntei se eu pareço alguma coisa. Você me conhece o suficiente? Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ah, tá. Ah, viu só? Você nem me conhece, você sabe, você tá convivendo comigo? A gente convive? Ou chamar alguém que estiver por perto e falar: ó, fulaninho, meu amigo, meu marido, não sei, ele disse que eu não pareço autista. E agora? O que a gente faz? Com todas as adaptações que eu tenho que fazer na minha vida, o que eu faço agora? Todas as coisas que tu me ajuda, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de suporte, todo o suporte que tu me dá, o que a gente faz agora? Porque agora ele falou que eu não pareço autista, o que a gente faz? O que eu faço com todo esse suporte que eu tô precisando, que eu preciso diariamente? Vamos cortar agora, porque ele falou aqui, ele determinou que eu não tenho que ter esse suporte. O mais engraçado é que normalmente são pessoas que nem te conhecem, que nem te estão te vendo pela primeira vez. Nem sabem que tu tá usando um protetor auricular, que às vezes tu tá usando um óculos escuro porque tu não tá suportando o ambiente, porque tu já tá meio sobrecarregado, mas tu tá tendo que cumprir as tuas diligências, porque tu é uma pessoa diligente, né? Então, é muito, 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 muito importante que a gente comece a podar essas ervas daninhas da sociedade, tá? A gente se vê num outro vídeo e se você acha que uma pessoa não é autista, sabe o que você faz? Você dorme com esse achismo. Você agoniza com esse achismo. Você fica se questionando. Você escreva um grande TCC na sua faculdade. Vá fazer faculdade de psicologia. Vá fazer faculdade de medicina. Vá estudar, vai ser psiquiatra. Vai ser aplicador de exame psicológico. Aí você oferece o seu serviço para essa pessoa autista e vai aplicar o exame. E aí você resolve a questão. Aí você descobre se o seu achismo é real ou não. Mas se for só porque você tá afim de destilar a sua falta de noção por aí, se você está só querendo destilar a sua ignorância, você está querendo se achar, você está querendo como é que fala? Você está querendo ostentar a sua ignorância, ostentar os seus sinais de ignorância. Então, por favor, né?
às vezes é melhor se calar, se preservar, porque pelo que depender de mim, tá? Você vai se sentir desconfortável se você dizer isso. E muito desconfortável, porque eu não vou ficar quietinha. E eu não vou dizer só não vou, eu não vou. Eu vou devolver o constrangimento de uma forma muito, muito enfática, porque eu sei ser enfática, é a única coisa que eu sei ser enfática. Eu devolvo os constrangimentos enfaticamente. Então, se você quiser me dizer que eu não pareço autista, primeiro, você vai estudar, você vai falar com os psiquiatras, você quer o número do meu psiquiatra, quer conversar com a minha examinadora lá, quer conversar com os profissionais que me acompanharam ao longo dessa jornada toda. Se você quer fazer isso, pois eu te dou o caminho para fazer, tá? Então, isso é um recado para todas as pessoas que falam que um autista não parece autista, porque normalmente essas pessoas não estão convivendo com esse autista, não sabem nem quem ele é direito. Então, sério, eu sinto raiva nessas horas. Uma raiva muito grande. Porque a única pessoa que tem direito de dizer isso é quem não tá dizendo isso. Porque sabe muito bem as minhas dificuldades diárias, sabe muito bem as coisas que eu passo, sabe muito bem a vida que eu tenho. E sabe que não é uma vida de uma pessoa que não é autista. Não é uma vida que... É uma vida que tem as implicações de uma pessoa autista, que precisa de suporte e adaptações. Então, respeite. Tenha respeito. Mesmo que depois, mesmo que um dia, mesmo que a gente nunca sabe, tá? Se alguém tá mentindo pra gente ou não. Mas a vida mostra. Mas se você vai conviver com essa pessoa, você vai percebendo as coisas que ela vai fazendo. E se ela estiver mentindo pra você, não vai ter como ela escapar da verdade. Não vai ter como você escapar de ver a verdade, tá? Eu já passei por uma situação assim. Eu já passei por uma situação bem ruim, assim. Mas uma coisa eu agradeço. Eu respeitei o que a pessoa me disse, mesmo que depois essa pessoa tenha sido cruel comigo e tenha se demonstrado ter outros traços, né? E que graças a Deus eu consegui, minha mãe me protegeu, né? Uma vez uma moça começou a querer conversar comigo porque ela disse que a recém tinha recebido um diagnóstico de autismo. Foi isso que ela me falou, né? E aí eu fiquei... Ela disse que não tinha amigos, que não conseguia socializar, que era muito triste, não sei o que a família odiava ela e um monte de coisas, que ela não tinha apoio de nada, um monte de coisa assim. E eu fui ficando com muita pena dela e tentei até ter desenvolver algum vínculo, né? Mas eu percebia que ela era estranho, assim, ela não era muito... Eu achava esquisito algumas coisas, mas eu respeitava, nunca desconfiei disso, assim, né? Até que aconteceu uma situação muito, muito complicada, que ela falou com a minha mãe, ela conversou com a minha mãe, e aí falou pra minha mãe que tava pensando em sair, parar de existir e tal. E a gente tem casos assim na família, né? De pessoas que conseguiram realmente fazer isso, né? Tem uma prima que fez isso. E aí
a minha mãe ficou muito preocupada, porque, enfim, e aí a minha mãe chamou essa moça pra ir lá pra casa, passar um fim de semana. Quando ela falou isso, eu disse, não, nossa, não, mas aí a minha mãe já tinha chamado, porque eu sentia que que não era, e aí quando ela chegou lá em casa, ela era estranha, assim, comigo, sabe? E aí, eu não tinha tanta sintonia com ela, era estranho, e ela ficava sempre falando, pedindo pra minha mãe adotar ela, coisa assim, só que era estranho o comportamento dela, ela ficava agindo, depois ela brigou com a minha mãe, ela falou com a minha mãe de um jeito grosseiro, na minha frente, porque eu sempre ajeitava as coisas, mas ela tinha um jeito muito espaçoso, ela tinha um jeito muito de querer, assim, querer, assim, como tava tratando a minha mãe como uma empregada, assim, tipo, ela falava pra minha mãe assim, ai, me traz uma água. Tinha que servir ela, né? Aí ela queria uma pizza tal, tinha que ser a pizza que ela queria. Mas assim, de um jeito que não... O jeito dela era um jeito assim que a minha mãe falou que era muito estranho, porque trazia um ar de petulância de uma forma que não era ingênuo o olhar dela, a minha mãe disse, não era um olhar ingênuo. E aí a minha mãe pegou e falou, olha, não é pra falar assim comigo, não sei o que, e pegou e cobrou umas coisas que normalmente a minha mãe não era de cobrar daquele jeito, só que como a guria tava sendo assim, a minha mãe ficou, sabe, não, que isso, não sei o que, e aí a gente foi pra outro espaço, e ela desceu pra ir pra uma parte ali que tinha uma sala de jogos, uma coisa, e ali ela começou a falar várias coisas e eu comecei a entrar em crise, porque ela começou a falar umas coisas assim que aquele dia foi tão traumático pra mim que eu nem lembro direito as coisas que ela tava falando. Eu só sei que ela tava ali e ela começou a me ver em crise, e ela sabia que eu tinha que eu tenho mutismo seletivo, quando eu tô em crise eu não consigo falar, e eu tava, enfim, ali toda, não tinha força direito pra nada, tava me balançando e sem força pra nada, e ela ficava ali, assim, e eu lembro só dos pés dela, que eu ficava olhando pro chão, eu lembro dos pés dela, ela tava, ela se levantou, a gente tava sentado numa mesinha, que era uma mesinha tipo assim de jogar xadrez, sabe, e ela se levantou e começou a pular, assim, saltitar e falar assim, ai, tu é a pessoa perfeita pra mim, tu é a melhor amiga que eu já poderia ter, tu é a minha pessoa, que nem sei lá o que, numa série lá, sei lá, acho que é Grey's Anatomy, alguma coisa assim, e eu ali assim, esses são os flashes que eu tenho na minha cabeça, e aí ela ficou ainda ali um tempão comigo, né? E eu lembro porque quando a gente voltou pro apartamento, a minha mãe falou, só que aí que tá um ponto, tá? Eu tava tendo essa crise, e aí ela pegou e chegou bem perto de mim uma hora, e eu morri de medo, assim, tive um calafrio, assim, de tanto medo que eu tive, que eu fiquei ali, assim, e ela falou, sussurrando assim, ela falou assim, se tu tivesse em crise, tu ia me falar, né? E eu ali, ouvindo aquilo, e aquilo me deu um desespero, assim, começou a cair lágrima do meu olho, e eu fiquei ali, assim, e ela continuou ali, sentada. Depois ela foi no banheiro, e eu fiquei ali, e depois que ela voltou do banheiro,
ela pegou e escreveu um negocinho no celular e colocou assim embaixo pra eu ler e falou assim, tava escrito no bloco de notas do celular assim, agora a gente vai subir. E aí ela segurou assim e começou a subir comigo ali, eu toda estranha, né, em crise. E a gente entrou no elevador, e a gente chegou lá no apartamento. A minha mãe abriu a porta e ela agiu como quem tava em desespero. Ela teve uma atitude totalmente estranha, porque ela começou a agir como se estivesse muito preocupada comigo. Ela começou a agir assim, como... a Vitória... ela teve... eu não sei... Começou a ficar assim, tendo esse ato assim, todo estranho, e a minha mãe ali... E ela ficava falando coisas assim, como que a gente tava desesperada, sendo que já tinham se passado horas que eu tava tendo uma crise, e ela tava ali assim, só me torturando psicologicamente, porque ela não me ajudava e ficava só falando um monte de coisa que eu nem lembro, e ficava ali assim, ignorando, e ainda fazendo essa coisa de dizer que se eu tivesse em crise eu falaria. E aí, eu sei porque quando a gente desceu, eram 2 da tarde quando a gente desceu pra esse lugar. E aí, quando a gente chegou de volta no apartamento, isso era um domingo. Quando a gente chegou de volta no apartamento, eram 6 da tarde. E eu não conseguia falar, e a minha mãe olhou e falou assim, nossa, mas a Vitória faz muito tempo que a Vitória não tem esse tipo de crise. Faz muito tempo, desde que ela começou tratamentos e tudo mais, que ela não tem esse tipo de crise assim, tão severa. Eu não conseguia falar, eu não conseguia suportar nada, eu não conseguia aguentar nada no escuro, nem a luz baixa eu não aguentava. Eu coloquei um protetor auricular, coloquei um óculos e fui pro quarto. Só que ela se fingiu, né? Hoje em dia eu sei, ela se fingiu. Hoje em dia eu sei, ela tava fingida, só que eu não conseguia falar nada, e ela se aproveitou disso. Então ela se aproveitou disso pra ficar se fazendo de coitadinha pra minha mãe, e falar pra minha mãe que tava muito preocupada comigo. E aí ela falava, ai, deixa que eu fico com ela no quarto, eu fico com ela lá, ai, eu tô tão preocupada, ai. E eu desesperada, querendo pedir pra minha mãe pra mandar ele embora, desesperada, querendo ajuda. E a minha mãe até, ela ficou ali comigo, ela não tava entendendo nada, ela ficou ali comigo, eu não conseguia falar, eu tava em total assim exaustão, eu não conseguia existir. E aí essa guria ficava ali deitada do meu lado, eu em pânico, eu com horror, eu querendo que ela fosse embora, não conseguia mandar ela embora, não conseguia falar nada. E ela com um troço, uma luz alta na minha cara, mesmo sabendo que eu tava em crise, ela ficava lá no meu quarto comigo, numa luz alta na minha cara. E aí depois ela ainda foi lá e pediu pra minha mãe pra dormir de novo lá em casa, pra dormir mais e passar a noite de domingo lá em casa em vez de ir embora, porque ela tava preocupada comigo e não sei o que. E a minha mãe deixou, porque a minha mãe não sabia de nada disso, porque eu não conseguia falar com a minha mãe, não conseguia escrever, eu não conseguia aguentar nada. Então, aí ela foi embora só no outro dia de manhã, e eu lembro que eu fiquei quieta, eu só abri a porta para ela ir embora e não falei mais nada e bloqueei ela. E aí, depois disso, ela não tentou falar mais nada, e depois ela tentou até mandar mensagem pra minha mãe, falando, o que aconteceu, só que a minha mãe já sabia de tudo, e aí a minha mãe não deu nenhuma moral pra ela, nada, não falou nada, assim, ficou, então, gente, sim, a gente tem que tomar cuidado às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, só que, assim, isso é uma coisa muito importante.
importante a gente fazer sempre que a gente puder, que é assim, a gente mantém um nível de distância saudável entre as pessoas, sem invalidar o que elas dizem, mesmo que por dentro a gente tenha as nossas desconfianças, a gente tenha os nossos pés bem atrás, isso é importante, mas é importante que a gente saiba se portar de tal forma que a gente não permita que ninguém faça esse tipo de coisa com a gente. A gente não tem que... Por isso que é bom a gente nunca ter pena de ninguém. Porque hoje em dia eu sei que eu jamais sofreria isso aí que eu sofri se eu não tivesse tido pena dessa pessoa da forma como eu tive, porque de alguma forma eu me projetei nessa pessoa. Eu achei assim, imagina, eu também, eu sei como é isso, eu autista, recebi diagnóstico, me sentia solitária, só que na verdade se tratava de uma pessoa que não tinha, ela tinha outra coisa, ela tinha vários problemas, ela conseguia fazer cada coisa absurda, e todo mundo, assim, ela, por exemplo, como é que uma pessoa vai no psicólogo e ela diz, eu preciso sei lá o que, aí a psicóloga fala, eu preciso só que teus familiares, eu preciso entrevistar teus familiares, não sei o que, e a pessoa simplesmente se nega e vai embora, e depois ela diz que está sendo violentada pelo mundo, assim, mas é que ela não quer fazer as coisas, sabe? Enfim, é estranho, porque, por exemplo, o que eu mais quis foi realmente a orientação do psiquiatra, o que ele falasse, imagina, ele falou com a minha mãe, o psiquiatra, ele mandou mensagem para minha mãe, solicitando que a minha mãe fosse lá me ver. Eu não estava em Santa Catarina quando tudo isso aconteceu. Minha mãe estava na Argentina, ela estava na formatura do meu irmão, ela pegou um ônibus e voltou direto pro Brasil e foi direto pra lá pra falar com o psiquiatra, pra ver. Isso levou alguns dias, mas ela foi o quanto antes ela pôde, ela foi, e eu, porque não podia ficar esperando, o psiquiatra estava muito preocupado comigo. Então, pensa, isso é uma situação de, sabe, eu não consigo visualizar uma outra coisa onde o psiquiatra fala, olha, eu quero falar com a tua mãe, ou com um familiar teu que tu confia, uma coisa assim, uma pessoa que seja da tua família, que seja confiável, que possa te ajudar. Eu preciso falar com essa pessoa porque tu precisa de uma ajuda substancial. E aí tu dizer não, ir embora e ficar por isso. Então, eu não entendo isso. E eu espero muito que vocês entendam toda a contextualização que eu trouxe anteriormente, para que fique mais claro, porque, enfim, né, não sei. Só quis trazer à tona essa questão também, tá? A gente tem que sempre, sim, ter os nossos olhos bem abertos para conseguir diferenciar o que é uma pessoa que está querendo fazer mal. Às vezes ela quer fazer mal até para outro autista. Às vezes ela quer fazer esse tipo de violência, como fizeram comigo, né? Se essa moça, ela também, se ela é autista, ela também tinha algum grau de psicopatia, tá? Algum grau de alguma coisa, assim, não sei. Porque ela ficou muito feliz com o meu sofrimento. E ela queria me ver sofrendo. Ela tava muito feliz. Ela dava gargalhadas enquanto eu tava em crise. Ela ria e pulava. Eu só via o olhar, eu só via os pés dela, assim, e ela gargalhando e rindo e falando, tu é a pessoa perfeita pra mim. Então, gente, é isso, tá? Falei bastante aqui, como sempre. E é isso, tá? Até um próximo episódio. Tem uma coisa importante, é que assim, às vezes a pessoa que tem cara de autista, nesses casos, por exemplo, né, se a pessoa começar a teatralizar demais essa coisa de ter cara de autista, isso é perigoso, né? Autenticidade é importante, né? Autismo não tem cara. É importante a gente ficar de olho às vezes em certas coisas, até para proteger pessoas autistas de outras pessoas que estão querendo se passar por autistas para torturar pessoas psicologicamente,
tá? Então é isso.